A paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus por esse tempo, primeiro período, pelo tempo de comunhão que nós tivemos. Retornamos para meditar no desperdício em Atos dos Apóstolos. Falamos sobre a história de Filipe e o eunuco, e sobre a condição aos olhos dos homens do desperdício em tirar a figura de Filipe dentro do contexto de pregação do evangelho explosivo. Tô com vergonha. É que a Ingrid, ela decidiu fazer um papel da Aisla aqui, entendeu? Tá bom, vamos lá, voltar. E aí a gente olha pela condição do que está acontecendo ali e seria ilógico você tirar Filipe. Quem era aquela pessoa? Era o alto oficial, o ministro da Fazenda de Cândace, rainha dos etíopes. O que é que a gente tem de fruto disso? Um bom líder não mandava um evangelista como Filipe abandonar um ministério marcado por tanto sucesso. Mas foi o Senhor que ordenou o seu servo partir de Samaria para conduzir este oficial ao encontro com Jesus. Hoje, há uma igreja no sul do Egito que continua firme. Aquela igreja que foi plantada naquela época continua firme. Apesar de estar bem no meio ali da cultura muçulmana, continua firme. Ao longo da história, a igreja de Samaria, onde Filipe estava pregando, desapareceu. Enquanto o cristianismo naquela região permanece, Deus sabe o futuro, suas decisões incluem fatores que parecem desperdício, mas o decorrer da história comprova que ele discerne melhor que os homens incapazes de entenderem o futuro. Então, quando você busca de Deus a direção do que fazer e como fazer, você vai ver que há frutos. Talvez você não veja. Quando a gente vê a pregação, por exemplo, de Elias, ele fala do ministério de Jesus Cristo, e Jesus Cristo só vai nascer 600 anos depois. Mas ele profetizou e ele alertou as pessoas em relação àquilo. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versos de 1 a 5. Leia. Vocês mudaram de posição, hein? Então Moisés lê 13, 1, 2, 3 e Daniel leia 13, 4, 5. Atos 13. Lá vem Moisés. É a mesma Bíblia, eu acho. Ai. Vai lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Heróis e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então a gente vê que dentro de um grupo de pessoas que estavam ali na região de Antioquia, o Senhor separa Barnabé e Saulo. O livro de Atos dos Apóstolos fornece conhecimento para refletirmos seriamente sobre o que é desperdício e o que é proveitoso. Uma das passagens interessantes do livro de Atos é esse que nós lemos agora. O quadro de obreiros existia. Saulo foi levado por Barnabé para cooperar no ensino de grande multidão de irmãos recém-convertidos. E aqueles homens, eles foram pastores de várias igrejas. Atos capítulo 11, verso 25 e 26. Faltou o 4 e 5 do Daniel. Atos capítulo 13, 4 e 5. 13, 4 e 5. Não. 4. É o próximo.
Não, tá certo, ele só leu o texto do dia 3, é o 4. 4 e 5. Enviando, pois, pelo Espírito Santo, desceram Seleucia. Deus e daí navegaram para Síria. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas Judaicas. Tinham também João como auxiliar. João não é o apóstolo, João é Marcos, o evangelista, tá? Então vamos lá. O quadro de obreiros da igreja de Antioquia era composto por Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém e Saulo. Tanto Barnabé, que foi enviado pela igreja mãe em Jerusalém, como Saulo, que foi enviado por Barnabé para cooperar no ensino de uma grande multidão de recém-convertidos, foram pastores de primeiro escalão, primeira importância. Atos capítulo 11, versos 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Tá, então a gente vê a condição de Saulo e Barnabé passando por um momento importantíssimo da igreja, inclusive quando eles são chamados como cristãos. Em Atos 11, 24, mostra a figura de Barnabé como um homem cheio do Espírito Santo, a importância de se ter o Espírito Santo e a importância de você usar os dons que o próprio Espírito Santo concede. Ele, Barnabé, tinha grande conhecimento da doutrina iniciada pelos apóstolos em Jerusalém. Então, conhecimento, extremamente importante. Você precisa conhecer mais de Deus. Então, eu estava lá no café, e aí a Vânia contou, falando que ela tem ouvido algumas pregações, algumas igrejas, elas não estão tão revelacionais ou cheias de mistério assim, mas isso acontece, esse discernimento acontece porque tem crescido na fé. Então eu olho, vejo Vânia em um processo de mudança e transformação, e você consegue, com esse processo de transformação, você consegue identificar coisas que antes você não identificava. Então, tanto para o bem como para o mal. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que intensificar essa busca do ensino. Naqueles dias em que o Novo Testamento ainda não for escrito, este elo, com os líderes que acompanharam Jesus em seu ministério na terra, era de suma importância. Por quê? Não havia palavra escrita no Novo Testamento, então a palavra era a tradução oral. Então, ou seja, você não precisa necessariamente de ter uma Bíblia na mão para você falar, mas você tem que ter o conhecimento para você poder conversar com as pessoas. Paulo destacava-se desde o dia em que chegou a Antioquia, convidado por Barnabé. Por quê? Porque ele tinha todo um conhecimento prévio das Escrituras, de estudo, e aí quando ele falava com base bíblica. Então você tem duas opções, ou você fala sem base bíblica, e você pode ser pego em engano e erro, ou você se especializa na busca do ensino, para que as suas palavras elas sejam cada vez mais bíblicas. Eu lembro que, pegando a nossa querida Vânia de novo, nessa história, nesse exemplo, não vou falar da Esther, porque como ela está perto da luz, né, ela está sensível, então tem que deixar ela quietinha. Depois do Lucas eu volto a apurrinhar ela, né? Porque eu não apurrinho ela, né? De jeito nenhum, né? Eu estou igual a cara que ajudou Jesus a carregar coisas, né? Quando? Isso vale para a Vânia, isso vale para mim também. Muito mais em maior monta para mim do que para ela. É que vocês não me conheceram antes. A Vânia, ela vem do contexto pentecostal e neopentecostal, que é essa mistura, que eu já expliquei para vocês. E as orações que ela tinha eram orações que eram muito mais exteriorizadas do que algo que realmente provinha da palavra. Isso é natural. Então, eu falar aquilo que eu acho, e aí o que eu tenho visto, não só na vida dela, mas na vida de outras pessoas, em que as pessoas elas têm começado a entender, não porque é a igreja do pastor Paulo, não é porque a gente é frio, não é nada disso. É porque as orações que têm efeito são orações que são bíblicas.
Não é o que a minha emoção, não é o que eu penso, não é nada. Aí a gente eu vejo ela, as orações dela, sejam direcionadas para um aspecto mais bíblico. Por quê? Porque está ouvindo a Bíblia. E aí, quanto mais você se dedicar, mais as suas orações elas vão ter a força para mover o mundo espiritual, porque é para isso que a gente ora. A gente não ora para se engrandecer, nem para as pessoas ficarem olhando e falarem, uau, não. A gente ora para que as coisas aconteçam. Para que situações como, esse monte está aqui, e eu oro com fé e esse monte vai para o mar. É essa que é a pegada da oração. A gente tem essa autoridade dentro do contexto das Escrituras Sagradas e a gente tem que utilizar esse tipo de coisa. Quanto mais conhecimento, mais as nossas orações, que é a nossa forma de conversar com Deus. Deus fala conosco de diversas maneiras e nós temos uma forma de falar com Deus, chama-se oração. E aí você pode pegar variação de louvor e tudo mais, mas é oração. O apóstolo Paulo se destacava porque ele tinha conhecimento. Seu extraordinário conhecimento do Antigo Testamento, sua experiência transformadora com Jesus e sua profundidade teológica, tudo isso culminou certamente para marcar a igreja gentílica, do povo gentil, no norte da Síria. Então, o conhecimento dele. Então, imagina pegar e dar uma carga de um curso de teologia para a Vânia. Como que ela vai lidar com a situação, tendo a parte espiritual dela, que é uma característica dela, e agora muito mais potencializado por um estudo. Ah, mas eu não posso, mas você pode ler. Pode ler, tem estudos. Dá para você estudar. Teve uma época em que o Felipe falou, poxa, eu quero aprender e tal. Entreguei livros para ele, ele fez estudos. Parte do que ele faz hoje, que ele fala, vem daquela época. Hoje está mais paradinho. Aí cabe a ele decidir caminhar mais ou não. Esse chamado de Paulo não foi sem sentido. Não foi algo que nasceu apenas no coração dos líderes, mas veio diretamente por uma ordem divina. Os dois principais líderes deveriam deixar a igreja de Antioquia, Barnabé e Paulo, que crescia rapidamente e necessitava do ensino deles para se dedicar à evangelização em terras distantes, difíceis e resistentes. Novamente, como no contexto de Estevão, aos olhos humanos, perda de tempo. Mas, a partir da pregação do evangelho de Barnabé e Saulo, que depois virou Paulo, a palavra ela se expandiu de tal maneira que chegou nos dias de hoje aqui no Brasil para a gente. E se eles tivessem ficado só naquele local? Ao longo da história da igreja, alguns dos melhores líderes saíram para o campo, mas não é de praxe hoje. Por quê? As pessoas preferem ficar mocosadas do que realmente ir para fora. Pega essas pessoas que estão aí como expoentes dentro da música e da pregação, se elas estão dispostas a ir abrir um campo missionário em algum lugar. Difícil a gente encontrar pessoas que fazem isso nos dias de hoje. Difícil. Porque a pessoa ela quer ter um império. Uma igreja com 4, 5 mil membros, com 10 congregações, ela quer ter um império. Essa é a ideia da igreja de hoje. Jesus nos mandou pedir ao Senhor da seara o envio de obreiros para os campos prontos para a ceifa, onde trabalhadores são escassos, mas não especificou que qualidade de obreiros devemos pedir. Seria natural, diante da falta de trabalhadores, que rogássemos por aqueles com mais talentos e dons, para que façam mais diferença e menos desperdício. Que Deus possa realmente fazer com que pessoas como vocês que estão ouvindo possam crescer em estatura diante do Senhor e possam começar a pregar o Evangelho e levar o Evangelho para outros lugares, de toda sorte eu espero. Já compartilhei com vocês. Um simples ministério como que eu tenho de fazer devocional, já contei para vocês isso. Uma pessoa lá da Antártida, lá dentro de uma tendinha, no meio do nada lá, ela mandou uma mensagem para mim por e-mail dizendo assim, poxa, eu estava pensando em me suicidar quando eu vi o teu devocional. Olha que loucura. Deus ele permitiu que eu tivesse acesso a esse testemunho. Mas quantos testemunhos que há dessas pregações, das coisas? Por exemplo, a Ingrid estava lá, eu fiz uma micagem, claro, mas ela foi lá e filmou. Quantas pessoas podem, porventura, serem alcançados por uma pequena palavra que é falada aqui, ou por mim, ou por você, ou qualquer coisa desse tipo? Atos capítulo 16. Só deixa aí. Cidadania romana e sofrimento desperdiçado.
Você, ser um cidadão romano, fazia com que você tivesse privilégios. Haviam coisas que não poderiam acontecer com você se você fosse um cidadão romano. Cidadão romano não era crucificado, que era a pior pena, a pena mais escarnecedora de todas. Cidadão romano não poderia ser condenado sem ser julgado com ampla defesa. E havia muitas coisas dentro da cidadania romana em que você ou nascia com o romano ou você comprava. Você deve ter visto filmes de gladiadores em que as pessoas compravam a sua cidadania por alta monta. Barnabé e Paulo, eles fizeram parte do movimento missionário, mas nesse movimento eles foram açoitados cruelmente e guardados em segurança com os pés no tronco. Atos 16, 24. Estes receberam agora ordens, levou-os para o Cárcere superior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Era só 24, tá? Então a gente vê a figura de Paulo e Silas, não agora Paulo e Barnabé, mas Paulo e Silas. Eles estavam pegando o evangelho. Houve um evento em que uma mulher que adivinhava, através de espíritos imundos, coisas que iriam acontecer, eles expulsam aquele espírito, aquelas pessoas se rebelam e Paulo e Silas são presos. Com permissão de quem? De Deus. Pois aqueles homens, eles estavam pegando o evangelho. Colocaram ele numa situação em que se colocava um tronco de uma grande largura, né? O tronco. Você ficava como numa posição assim, né? Em que o tronco ficava aqui nas pernas e você ficava preso nos troncos e assim, nessa posição. Não podia ter câimbra, não podia ter nada. Num ambiente super insalubre e para os pés, aos olhos das pessoas, isso é um quê? Desperdício. Pelas informações que Lucas relatou, Atos 16, 37, 38 e 39. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e lhes, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Por que Paulo e Silas não falaram que eles eram romanos? Se a gente vê o texto anterior, de 27 a 34, havia necessidade da conversão de quem? Desse carcereiro. Ou seja, a prisão de Paulo e Silas teve um propósito. O teu sofrimento, aquilo que você passa, tem um propósito. Deus, ele está ou permitindo ou ordenando as situações que aconteçam na sua vida, que não são aos nossos olhos boa, agradável nem perfeita, para cumprir um propósito ao qual foi designado. Nós já falamos, mas cabe o exemplo. Senhor, esse homem, ele nasceu cego. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Nem ele, nem os pais. Mas ele é cego para que se cumprisse a vontade de Deus e que o nome do Senhor fosse glorificado. Esse sofrimento dos dois pregadores em Filipos. Vai, calma, levanta. Ela não veio, mas não. Ela está se jogando no chão. Esse sofrimento dos dois pregadores em Filipos foi desnecessário, portanto desperdício? Talvez essa avaliação seja um engano se baseado em valores humanos em vez de divinos.
Paulo, ao escrever para os Colossenses, diz que se alegrava nos seus sofrimentos pelos irmãos e preenchia em sua carne o que restava das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, quando ele olhava as prisões que ele passou, ele falava assim: legal, coisa boa, eu estou cumprindo na minha vida, eu estou tendo o privilégio de sofrer o complemento dos sofrimentos de Cristo. Se a gente olhasse para as nossas lutas e dificuldades, os nossos sofrimentos, dentro dessa visão, a gente não ia reclamar. Quando uma coisa acontecesse, é claro que você não vai sofrer um revés na sua vida e você vai sair dando banhados de júbilo, porque você vai ser colocado no agapape. Mas você olha para aquela situação e você tem que entender que Deus está no controle e vai utilizar aquela situação para alguma coisa que você não entende o que é. Mas a gente tem que estar ligado com a situação. Se de fato existe uma quantidade específica de sofrimento que precisa ser experimentado pela igreja, então concluímos que o que parecia desperdício na realidade necessário era para cumprir os sofrimentos que faltam para Cristo voltar. E se está faltando você sofrer A, B ou C para que Cristo volte? Não é que Deus está condicionado a você, é que as coisas elas têm que cumprir, ser cumpridas para que Cristo volte, porque Deus assim o determinou. A figura de Cristo. Estudiosos, quando olham a vida de Cristo e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento dentro da vida de Cristo no Novo Testamento, é mais fácil você ganhar na Sena, na Mega Sena, 5 vezes seguidas, eu estou chutando essa porcentagem, 5 vezes seguidas, toda semana, do que você cumprir todos os propósitos que Cristo viveu. De tão grande era difícil o cumprimento cabal como aconteceu com Cristo. Ao longo da história, alguns dos melhores líderes saíram para campo, mas isso não é praxe de hoje. A gente vê a figura de Paulo, Silas, a gente vê a figura de Barnabé tomando uma postura exatamente diferente. Que outra explicação haveria para os inúmeros casos de torturas que Deus permite dentro da igreja perseguida? Nosso culto de oração, nós tiramos pelo menos 40%, 50%, 60% para orar pela igreja perseguida. E a gente vê pessoas sofrendo. Por que Deus permite isso? E Ele não faz nada? Para se cumprir o propósito dele, cumprir a parte deles no sofrimento de Cristo. Já contei a história desse pastor, chamado Policarpo. Ele era pastor da igreja de Esmirna, já contei essa história para vocês, em que ele, quando ele é para ser preso, ele pede um tempo para estar orando, ele vai e ora por aqueles que estão perseguindo ele. Ele é levado para uma situação de ser morrido na fogueira. Ele vai morrer na fogueira, ele não grita, ele não chora, ele pede para que seja desamarrado. E aí o que fala-se da história é que ele foi envolvido pelas chamas e as chamas não consumiram ele. E ele ficava glorificando ao Senhor. E ele foi morto com um punhal. Uma pessoa foi lá e espetou a faca nele, porque o fogo não ia matar ele. Ele tinha que passar por aquilo para dar um testemunho. A prisão de Paulo, primeiramente em Cesareia, depois em Roma, também foi desnecessária se nós olharmos para um pensamento humano. Quando Paulo viajava para Jerusalém, ele passou vários dias na casa de Filipe, o evangelista. Durante a sua estada ali, apareceu um profeta da Judéia chamado Ágabo. Ele trouxe uma mensagem por meio de uma ação simbólica. Atos capítulo 21, versos 11, 12 e 13. Atos capítulo 21, versos 11, 12 e 13. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que passais chorando e quebrantando coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
Então a gente vê em Atos 21:11 a figura daquele profeta, homem de Deus, chamado Ágabo, em que ele fala a Paulo assim: Paulo, me dá o cinto da sua roupa. Aí ele dá. Ele vai lá, senta numa cadeira, provavelmente. Ele amarra os pés, amarra as mãos, e fala: da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, vai ser feito quando você chegar em Jerusalém. A primeira coisa que acontece é, daquelas pessoas que estão ouvindo, é um pensamento assim: Deus está mandando uma direção aqui para Paulo não ir para Jerusalém. E Paulo responde: eu estou disposto até a morrer, porque ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito. Paulo combateu o desejo natural de poupar a sua vida e dos acontecimentos pedidos por Ágabo. Então nós sempre vamos estar com a instrução humana, de um lado, do outro lado a instrução divina. E que nós vamos ter que pesar qual que é a vontade de Deus dentro dessa condição. Deus utiliza homens, inclusive, para trazer o engano. A figura de Ágabo ali era para testar o coração de Paulo. Ele apresenta ali como um profeta, entendeu que estava falando uma palavra que vinha de Deus, mas que não era da vontade de Deus que se cumprisse. E aí Paulo faz o quê? Eu vou sofrer. Com Jesus Cristo acontece a mesma coisa. Jesus, não vai não. Da mesma maneira que Jesus tinha acabado de exaltar a figura de Pedro e falar: arreda-te de mim, Satanás. Porque ele estava aquele como homem de Deus, ele estava falando uma verdade daquilo ali, mas era algo que ia tentar, de certa maneira, impedir a ação divina. Paulo entendia que os seus sofrimentos seriam valiosos e não desperdiçados. Se nós entendêssemos quão importante é o nosso sofrimento diante do Senhor, talvez nós sofrêssemos com menos murmurações. Em contraste com crentes modernos e com os próprios amigos de Paulo, que entenderam que a sua ida para Jerusalém seria jogar-se nas garras do diabo, o apóstolo julgou que a sua prisão seria vantajosa e não um sofrimento desperdiçado. Paulo entendeu que a promessa que o Senhor falara para Ananias, quando ele se converteu, exigiria essa prisão. Atos 9:15. Duas pregações, duas profecias, dois homens de Deus. Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pode ser que Paulo já tenha pregado para reis, mas a Bíblia não diz. Mas após a sua prisão, o que acontece? Ele prega para reis, e aí em certo momento ele fala assim: eu apelo para César, que era uma prerrogativa do romano. Então eu não acredito no julgamento do Carlos, eu não acredito no julgamento do Ales, eu quero que uma instância superior me julgue, eu apelo para César. E a Bíblia também não traz esse relato, mas ele teve diante de César. E com a ousadia, seria interessantíssimo a gente ter esse relato, mas dentro da corte de reis de César não tinha essa abertura. Talvez ele tivesse entrado na presença de César e logo depois ele foi morto. Mas ele pregou para César, que é o cumprimento dessa palavra de Ananias lá no início do ministério de Paulo. Foi por causa das algemas que Paulo pôde confessar Jesus perante governadores, reis e o próprio imperador Nero. Mais importante ainda, o que aconteceu com Paulo na prisão? Ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses e ele escreveu Filemão. Esse tempo dele, em que talvez ele não tivesse a liberalidade, porque estaria pregando aqui, pregando lá, Deus pega ele e fala assim: não, agora você vai ficar preso quietinho aqui. E agora você vai escrever esse texto para que possa ser lido lá na igreja cristã Semente de Vida em algum momento. Igreja Batista, Assembleia Presbiteriana, qualquer que seja. Então a ação de Paulo, de Deus colocar Paulo numa prisão, gerou o quê? A pregação do Evangelho através de cartas tão importantes. O benefício que essas cartas trouxeram para o mundo em geral e os incontáveis milhões de cristãos alcançados pela sua mensagem são inestimáveis, porque uma vida vale mais do que o mundo. E a partir da pregação, da escrita daquelas cartas, nós somos alcançados. Quantos momentos em que você está numa luta de dificuldade e a palavra de Deus vem através de cartas que Paulo escreveu na prisão e vem nos trazendo conforto, vem nos trazendo instrução.
Não podemos afirmar que se Paulo não tivesse passado esses anos algemado, essas cartas não teriam sido escritas, mas, notando as circunstâncias da sua composição, percebe-se que o ambiente restrito da prisão favorecia a redação das cartas. Agora, julgamos que o sofrimento que Paulo aguentou valeu, e muitíssimo mais do que ele qualquer outro colega poderia ter previsto. Agora que nós estamos aí há 1000 anos depois da escrita dessas cartas, a gente consegue falar assim, uau, valeu a pena. Mas quantas cartas como a de Paulo estão sendo escritas através das nossas vidas, através dos nossos sofrimentos, e você nem sabe. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Podemos observar, Pai querido, com clareza a perseguição, mas também o cumprimento do teu propósito na vida dos homens de Deus no livro de Atos. Continuamos, Pai, com as nossas vidas escrevendo o livro de Atos, Pai, através das nossas decisões, nossos pensamentos. Que nós possamos, Pai, escrever um texto belo, um texto, Pai, que alcance vidas, que liberte cativos e que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, porque sabemos, Pai, que tudo que temos vivido é segundo a Tua vontade, segundo a Tua permissão, segundo a Tua direção. Pedimos apenas que, como Moisés orou, que nós oremos, que o Senhor não afaste de nós o Teu Espírito, para que nós possamos suportar as lutas e dificuldades, sendo servos e instrumentos nas mãos do Redentor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.